Tem fome de quê? Tem sede de quê? Busca sentido, descanso ou direção? Ou só tenta sobreviver mais um dia? Você tem fome de amor, sede de paz, medo do futuro, culpa do passado e um vazio que nada consegue preencher. É nesse lugar de dor e solidão, de angústia e medo que Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou, em Cristo, satisfação plena. Que é isso, hein? Fala agora, Dilmar. Temos até vídeo. Gente, boa noite a todos, mais uma vez. Dona Edi, seja muito bem-vinda. Que bom ver a senhora aí. Deixa eu explicar. Nosso primeiro culto do ano, então estou muito feliz com isso. Como vocês sabem, nós iniciamos aqui um ponto de pregação. Nós estamos plantando a Igreja Soma em Novo Hamburgo já fazem 2 anos e pouquinho, né? Junto com o pastor Maicon. E já há algum tempo a gente vem planejando iniciar algum trabalho aqui em Sapiranga. Então, finalzinho do ano passado a gente decidiu começar. E agora, a partir desse ano, eu tenho uma ideia de fazer uma série durante o ano todo, que eu vou intitular ela como Eu Quero Conhecer Jesus. E a ideia é a gente aprender e conhecer, estudar, aprendermos junto o máximo que a gente puder sobre a pessoa de Jesus, sobre a divindade de Jesus, quem é esse homem, Deus que se fez carne e habitou entre nós, o que ele fez nessa terra quando esteve aqui, se ele é, no Antigo Testamento, a gente encontra alguma coisa de Jesus, nós vamos procurar identificar as tipificações de Jesus no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, será uma grande série. Imagine uma série essas séries da Netflix, né? Fala aí, vocês que assistem séries aí. Me diz uma série. The Chosen. Então tem a grande série The Chosen, né? E dentro dessa série tem as temporadas, certo? Tem a temporada 1, 2, 3, 4, 5, né? Nessa primeira temporada da nossa grande série, né? Nós vamos aprender sobre 7 afirmações que Jesus faz no Evangelho de João. Então, essa primeira temporada da nossa grande série vai se chamar Eu Sou, em Cristo, satisfação plena. No Evangelho de João, Jesus faz 7 afirmações, assim, de forma direta. Existem outras afirmações ali dentro de forma indireta, mas essas ele faz de forma bem direta. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Talvez você já ouviu essas expressões. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Enfim, essas 7 afirmações, elas servem, o objetivo do evangelista, né, de João, escrevendo o seu evangelho, era para que ele queria apresentar a divindade de Jesus. Ele queria mostrar que Jesus não era apenas um homem bom que andou na terra, um homem que tinha muita sabedoria ou que tinha um poder extraordinário.
o objetivo de João no seu evangelho é mostrar que Jesus é o próprio Deus encarnado. Por isso que ele inicia o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o objetivo de João, ao escrever o seu evangelho, era apresentar Jesus como Deus. E esse vai ser, quando Jesus usa essa expressão, nós vamos ler o texto depois, vai ver que os judeus eles ficam espantados de ver um homem usando essa expressão, eu sou. Por quê? Porque essa expressão que Jesus usou é a mesma que Deus usa lá no Antigo Testamento, em Êxodo, quando ele chama Moisés. Moisés está no monte Sinai, se não me engano, e aí um arbusto, uma árvore pega fogo, chama sarça ardente, né? Esse arbusto pega fogo e Deus fala com Moisés do meio daquela sarça. Chama Moisés para que ele vá até o Egito e liberte o povo da escravidão. E Moisés pergunta para Deus, quando eu chegar no Egito e eu falar que o Senhor me enviou aqui para libertar o povo, que nome eu dou para eles? E Deus fala para Moisés, diga que o eu sou me enviou. Essa expressão que Deus usou para Moisés é a mesma que Jesus usa. Então, vocês imaginam, tanto que nós vamos ler no texto, que as pessoas vão dizer, mas quem ele pensa que é para falar uma coisa dessa? Não é o filho da Maria? Tipo eu falando, né? Imagina, Ed, eu dizendo, eu usando uma expressão dessa, eu sou Deus. Daí a Ed, mas o Daniel conhece meu vizinho ali, né? Filho da Dona Mária, genro da Mari. Então, essas expressões de Jesus deixou muitos ali, assim, indignados, a ponto de muitos abandonarem. Muitos que estavam seguindo Jesus abandonaram ele por conta disso. Não só por isso, por outras expressões também. Nesse primeiro episódio, então, da nossa série, ó, minha voz está indo. Esse primeiro episódio da nossa série, a primeira expressão que Jesus usa é, eu sou o pão da vida. E essa expressão, ela acontece logo depois de Jesus ter feito aquela famosa multiplicação dos pães, né? Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Hoje, dá para levantar um pouquinho. Capítulo 6 do Evangelho de João. Não dá? Vai intercedendo aí para minha voz aguentar até o final. João capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo, tá? Então, são 71 versículos. Eu aprendi com o pastor, eu vou vir mais para cá para não ficar tão embaixo do ar. Eu aprendi com o pastor que... Oi? Drogas? Como é que é? Só botar na... É? Vou tomar todo... Sai bem louco aqui. Daqui a pouco eu começo a pular em cima dele. Se eu ficar meio louco, dona Edi, ó, chama a polícia. Pastor Mike falou esses dias, né? Por que a gente vai ler assim? É um texto comprido aí, tá? Tem 71 versículos. Se a pregação for ruim, depois pelo menos a gente leu bastante da Bíblia, né? Então tu vai dizer, a pregação, né, tava meia boca, mas pelo menos a gente leu um monte da Bíblia aí, tá? Então, só para a gente entender o que está acontecendo nessa expressão de Jesus aí, tá? Vai estar ali também o texto. Capítulo 6, a multiplicação de pães e peixes. Diz assim, depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos.
Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um denário é o equivalente a um dia de trabalho, tá? Um dinheiro é o equivalente a um dia de trabalho. E Filipe diz: nem que nós tivéssemos 200 denários, nós ia conseguir comprar pão para tanta gente, né? Então era uma multidão que estava ali perto de Jesus. Verso 8. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido para onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenho medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Um parênteses aqui. Essa multiplicação dos peixes e esse episódio aqui da Jesus andando sobre as águas, ela é um dos poucos sinais que Jesus faz, um milagre que Jesus faz, que eles são encontrados nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas também são encontrados. Esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos, eles são diferentes, né? A linguagem é diferente. Você vai ver, se tu lê eles, você vai ver que eles apresentam a infância, o nascimento de Jesus, como Jesus foi gerado, a adolescência de Jesus, todo esse período aqui. João ele parte da vida adulta de Jesus, no momento em que Jesus está indo em direção a Jerusalém para a Páscoa, onde ele seria crucificado. Então, o Evangelho de João é um pouquinho diferente. Muito do que tem no Evangelho de João não se encontra nos outros evangelhos. Mas esse episódio aqui da multiplicação dos pães e da tempestade que Jesus acalma, ele vem andando sobre as águas, né? A gente encontra também nos outros evangelhos. Seguindo, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo este partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eles estavam procurando Jesus porque haviam ganhado pão, né? Comida. Tinham enchido a pança, então estavam atrás de Jesus para isso, né? Verso 27.
Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: esse não é Jesus, filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, esse já viu o Pai. Verso 47, então, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. De novo, Jesus faz a afirmação, né? Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar da sua própria carne para comer? Eles acharam que Jesus estava falando literalmente de comer a carne dele, né? Na verdade era um sentido figurado, né? Óbvio que era, né? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come esse pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Verso de número 60. Muitos dos seus discípulos, olha só, muita gente que seguia Jesus, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? O que acontecerá quando se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu:
Por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Mas um de vocês é um diabo. Jesus, imagina eu estar aqui com uma roda de amigos, né? Tá numa roda de amigos, assim, jantar de Natal com a tua família, todo mundo feliz, né? Né, pessoal? Os jantares de família. Sempre, né? Jantar de família sempre é uma alegria, né? Muita coisa boa acontecendo. Imagina tu tá ali, conversando com os teus familiares, com os teus amigos, você elogia um monte deles, fala muito bem deles, daqui a pouco tu larga uma assim, né? Mas um de vocês é um diabo. Um de vocês é um demônio. Foi assim que Jesus largou para os seus discípulos, né? Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque este, sendo um dos 12, era quem haveria de trair. Amém? Então, para a gente saber o que está acontecendo aqui, né? Jesus operou a multiplicação dos pães, aquela multidão se impressionou com isso, comeram até se fartar. Depois, Jesus se retira para um monte. Foi justamente nesse período que João Batista havia sido morto por Herodes. Então, João Batista era primo de Jesus. Eles estavam tristes com isso, estavam cansados de ter trabalhado o dia todo atendendo aquela multidão. Eles se retiraram e Jesus então pede para os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado do mar da Galileia, né, que é um grande lago lá em Jerusalém, lá em Israel. E os discípulos vão, acontece isso da tempestade, e a multidão, depois que descobre que Jesus não está mais ali, correm atrás de Jesus novamente para ver se ele arrumava mais uma cesta básica para eles, né? Mais um pão. Então, nós percebemos que essa multidão que seguia Jesus aqui, eles não estavam seguindo Jesus porque queriam conhecer Jesus, de fato, porque queriam seguir Jesus. Eles estavam seguindo Jesus porque tinham comido pão. Jesus tinha suprido uma necessidade física deles. Era por isso que eles estavam indo atrás. E quantos de nós não somos assim? Não é verdade que geralmente quando a coisa aperta que a gente procura Deus? Quando as coisas aparentemente estão bem para a nossa vida, né? Tu não tá com nenhum problema, não sentindo nenhuma pontada no peito, né? Hoje tá me doendo aqui assim, eu pensei, será que é a minha senha? Tá. Mas eu acho que é da nossa empreitada de ontem, né? O Thiago chegou lá na frente da casa do pastor, viu um mato dessa altura assim. Gurizada, eu tenho que ir lá levar a Gabi no karatê, eu acho que foi o que ele falou, né? Tem que levar a Gabi no karatê. Pode ficar com a máquina aí, Dani. Ele não ia me emprestar a máquina. Eu tinha falado, não, a máquina só funciona comigo, ele falou. Quando ele viu aquele matão lá, ele pegou o telefone. Oi? Não, já tô indo. Pode pegar a máquina aí, Dani. Tá, eu não sei, eu nunca trabalhei. Não, essa aí funciona, ela funciona sozinha. Enfim, eu tô morto assim, ó, não consigo nem mexer os braços. Então, quando a coisa aperta, nós adoecemos, quando um familiar nosso está doente, quando a gente perde o emprego, quando a gente entra numa crise, né, no nosso casamento, na nossa família, é sempre nessas horas que a gente procura o Senhor, é sempre nessas horas que a gente procura a igreja, nós vamos atrás de ajuda, né? Sempre quando a coisa está meio apertada. Então, é justamente assim, não mudou. Da época de Jesus para hoje não mudou nada. As pessoas continuam buscando Jesus para que ele supra as necessidades físicas, né? Para que ele me opere um milagre. Quantas pessoas eu conheço que queriam tanto milagre, chegaram na igreja com uma doença, com o casamento destruído, e conseguiram Deus restaurou a família, Deus curou aquela pessoa. Depois que ela foi curada, ela abandona o Senhor. Então, antes ela estava indo para o inferno doente,
Ela foi curada. Agora ela está indo para o inferno, tá mais inteira, né? Tá com mais força para ir para o inferno agora. Então, quantos de nós fazemos isso muitas vezes? Nós finalmente alcançamos a bênção que tanto nós esperávamos, e quando alcançamos, nós falamos para Jesus, agora pode deixar, Jesus, que agora eu toco a minha vida sozinho, não preciso, quando eu precisar eu te chamo de novo. Era a realidade dessa multidão que seguia Jesus. Era isso que eles estavam fazendo aqui, eles queriam Jesus por conta disso. E essa é a nossa realidade, então. Nós vivemos numa geração onde nós temos muitas ofertas, né? Ofertas de comida, nós estamos falando de comida aqui, de entretenimento, de prazeres que o mundo pode nos oferecer. E apesar de tamanha oferta de coisas que nós temos, hoje em dia, ainda assim nós vivemos uma geração que se sente vazia, que nunca se sente satisfeita com tudo que tem. Tu pode ter uma boa conta bancária, tu não tem problema financeiro, tu não tem problema de saúde, tu não tem problema de relacionamento, mas ainda assim tu percebe que quando tu deita no travesseiro para dormir, parece que falta algo. Tem um buraco ainda ali no teu coração que tu te pergunta, mas o que será que falta? O que será que falta? Eu tenho tudo, meu casamento é uma bênção, minha família é uma bênção, meu trabalho, eu amo meu trabalho, eu amo os meus filhos, eu amo o que eu faço, mas parece que falta algo. Então, apesar de tantas coisas, tantas ofertas que nós temos no mundo hoje, que não são ruins, não é ruim você se divertir, não é ruim você ter um bom emprego, um bom salário, uma boa família, não estou dizendo que é errado isso, mas eu estou dizendo que apesar de tudo isso, ainda assim, muitas vezes, nós nos sentimos vazios. Nós comemos, nos alimentamos de tudo que o mundo pode nos oferecer, e ainda assim, nos encontramos vazios. Então, eu queria ver com vocês hoje 3 verdades que você precisa saber, baseado nessa expressão que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus pronunciou essas palavras em João 6, como eu falei, após essa grande multiplicação de pães aqui. Jesus aproveita então esse momento e revela algo mais profundo para aquela multidão e para nós também. Ele revela que o maior problema da humanidade hoje não é a fome do estômago. O maior problema da humanidade hoje não é a injustiça que a gente vê, principalmente no nosso país, não é a corrupção que a gente vê no nosso país. O maior problema hoje do homem é a fome da alma, é a falta de Deus. E alguém já disse que o buraco que existe no teu peito, no meu peito, ele é exatamente do tamanho de Deus. Que nada nesse mundo pode preencher esse vazio que nós sentimos. Jesus declara então para essa multidão: eu sou o pão da vida. Imagine alguém que tem aí um prato de alimento cheio, uma mesa farta de alimento todos os dias. Só que essa comida que essa pessoa tem na mesa, imagine você que tu tem a tua mesa farta lá, mas essa fartura que tu tem em cima da tua mesa é só doce. O Gui ia gostar, né? Sorvete. Ontem eu tive que cortar os embalos deles, estavam enlouquecidos, né? Comendo sorvete, picolé, mumu, virando mumu assim. Ó. Daí eu usei 2 problemas aí, né? Comendo bastante mumu, né? Primeiro, a saúde, né? Principal, né? Segundo, o meu bolso, né? Porque o mumu é só pra tu mostrar pro pão, né? Eles queriam ir mais longe ainda, viu? Eles queriam Nutella, imagina. Não, daí eu nunca mais me levanto, né? Não dá. Então eu cortei os embalos dele. Por que eu cortei os... Tu tem uma mesa farta de doces, de alimentos que não fazem bem para ti. Entendeu? Então, nós estamos com o prato cheio de coisas, de alimentos que não nutrem o nosso corpo. Nós estamos com a nossa mesa farta de coisas que não saciam de fato. Porque não basta apenas nos alimentar das coisas que nós temos no mundo. É preciso comer do alimento certo. O pão que aquela multidão comeu, que Jesus multiplicou,
alimentou eles, mas logo depois eles estavam com fome de novo. Por isso que Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que se alimenta de Cristo, ele nunca mais tem fome. Tu pode estar passando a pior crise da tua vida. Se Cristo está contigo, então tu está satisfeito naquele período. Naquele momento você está satisfeito. É isso que Jesus está dizendo aqui. Assim também é a nossa vida espiritual. Não é a quantidade de coisas que nós temos, mas em quem nós estamos nos alimentando. De quem você está se alimentando? O que é que tem enchido a tua alma? O que é que tem abastecido a tua mente? O que é que tu tem colocado no teu coração? Que tipo de alimento você tem? Então, a primeira verdade que você precisa saber e admitir é que você tem fome. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A Bíblia ensina que existe uma fome interior dentro de cada um de nós. É uma fome de sentido, de propósito, uma fome de paz, quem sabe, uma fome de perdão que você precisa receber ou dar para alguém. Uma fome de um amor verdadeiro, de alguém que te ame e te respeite de verdade. E essa fome, ela é consequência da separação que nós temos do nosso Criador. Você sabe que no pecado, quando Adão e Eva caíram, houve uma separação do nosso Criador e do homem. Nós nos separamos de Deus por conta do pecado. Deus é santo e nós não temos como nos relacionar com Deus santo se nós vivemos do pecado. Então houve uma separação. Por isso que nós não nos sentimos satisfeitos, porque nós estamos longe do Senhor. Porque o pecado quebrou esse relacionamento que o homem tinha com Deus. E desde então, o ser humano vive tentando preencher esse vazio. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Dentro de cada um de nós aqui existe algo chamado eternidade. Nós fomos criados para algo eterno. Por isso que nós não encontramos satisfação nesse mundo. Porque nós fomos criados para algo muito maior. Nós não sabemos, às vezes, o que é, né? Todo ser humano, longe de Deus, vive faminto. Todo ser humano, longe de Deus, vive sedento por algo. Mesmo que você tenha tudo na vida, longe do Senhor, você está sedento, você está faminto. E nós tentamos saciar nossa fome de diversas formas, né? Adquirindo mais bens, mais riquezas, buscando os maiores prazeres que essa vida pode nos dar, nos relacionando com todo tipo de pessoa. Hoje você está com uma pessoa, amanhã você está com outra, depois de amanhã você está com outra. Hoje você está numa igreja evangélica, amanhã você está num terreiro de macumba, depois você vai no centro espírita, depois você vai lá no templo budista, depois de amanhã tu está fumando maconha lá no meio do mato. Tu está buscando alguma coisa, tu precisa buscar. E eu era exatamente assim, eu me lembro disso. Logo que meu pai morreu, a minha mãe ela procurou socorro em tudo quanto foi lugar. Num dia nós ia no centro espírita, dali no outro dia nós ia no terreiro de macumba, daí no outro dia ela ia na missa, e era uma loucura. Assim, o diabo não sabia nem para que lado que ele corria, né? É assim que a gente faz. Nós queremos buscar a resposta para a nossa vida. Nós queremos buscar no trabalho. Então nós nos enfurnamos no trabalho, trabalhamos 28 horas por dia, sábado, domingo direto, porque nós queremos buscar alguma coisa que satisfaça, né, esse vazio da nossa alma. E a verdade é que nada disso pode resolver. Porque o coração do homem jamais estará satisfeito até que ele encontre descanso em Cristo. O teu coração jamais estará satisfeito enquanto você não encontrar o verdadeiro descanso que se chama Cristo Jesus. É como o Dilmar e a Kelly estavam na praia, né, agora. Vocês entraram no mar? Vai dizer que não. Entrou, né? Não tem como tu entrar no mar e não tomar um golinho d'água, né? Tu sempre sai com um gosto de sal na boca, né? Imagine que você está com muita sede, né? E só tem a água do mar para tomar. Tu vai tomar aquela água, ela não vai saciar a tua sede, né? Porque é ruim a água salgada, né? O mundo promete satisfação, mas ele te entrega apenas vazio. Então, tu está na frente de um oceano, morto de sede, ele te faz uma promessa. Tem abundância de água aqui, mas aquela água não pode saciar a tua sede. É exatamente isso que o mundo faz conosco.
Ele promete muita coisa, mas ele não pode cumprir isso. Ele não pode satisfazer o vazio da nossa alma. Isaías 55:2 diz assim, ó: por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Por que vocês fazem isso? Por que será que a gente faz isso? Nós gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro naquilo que não satisfaz. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: o ser humano é um poço profundo que somente o amor infinito de Deus pode preencher. Esses somos nós. Então, Jesus não veio apenas para saciar nossa fome física. Jesus não veio apenas para resolver um problema emocional teu. Ele faz isso também. Ele faz isso, ele tem poder para fazer isso. Mas ele veio para fazer algo muito maior. Ele veio saciar a fome da nossa alma. A fome mais profunda do teu coração. Jesus veio para isso. Então, em primeiro lugar, admita que você tem fome, que você sente fome de algo maior. Admita isso. Algo que transcende o seu entendimento. E essa fome é uma fome de Deus, é uma fome de Cristo. Em segundo lugar, Jesus não apenas dá o pão, Ele é o pão. Jesus, Ele não vem te dar alguma coisa, te dar o pão, só, ó Zildo, eu tenho um pão para te dar. Ó Dilmar, eu tenho um pão para te dar, ok, come o pão, segue tua vida. Não, Ele está dizendo, eu sou o pão. Ele veio se entregar, ele próprio se entregou, né? Ele não disse, eu trago o pão para vocês, eu sou o pão. Isso muda completamente tudo. Porque Jesus não veio apenas te oferecer uma ajuda temporária, te oferecer um conselho moral. Vou te dar um conselho, ó, faz isso e beleza, agora segue tua vida. Não, ele veio oferecer a si mesmo. Ele não veio apenas resolver problemas temporários, meu e teu. Ele veio para se oferecer. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O nosso problema, o pecado, era tão grave que não tinha ninguém que pudesse resolver. Então o próprio Deus veio até nós, em Jesus. As pessoas queriam pão para o estômago, mas Jesus oferece um pão para a sua alma. Quando Jesus usa essa expressão, ele dizendo, eu sou o pão da vida, ele estava oferecendo alimento que sacia a alma humana. E o pão aqui representa sustento, representa vida, representa dependência de Deus. Todos os dias aí você dependemos, o Tiago iniciou aqui falando sobre isso. Nós estamos aqui agora porque Deus mantém a gente na palma da sua mão. Cada puxada de ar que tu está dando agora, cada uma delas, todas elas são sustentadas e dadas por Deus. Teu coração está pulsando agora, bombeando sangue no teu corpo, para que o teu corpo funcione, porque Deus está cuidando disso. Cada célula do teu corpo está funcionando adequadamente, porque Deus está cuidando disso. Então, esse Deus que sustenta todo o universo, esse imenso universo que nós conhecemos, Ele também sustenta a minha e a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O que Jesus está dizendo aqui é que eu e você não podemos sobreviver espiritualmente sem Ele. Sem mim vocês não podem fazer nada. Ele disse em João 15:5. Imagine que você tem aí o seu celular hoje, né? Tu tem o celular mais top do momento aqui. Tem o meu iPhone 16 com a bateria que dura 15 minutos. A melhor câmera do mundo. Enfim, todos os recursos que se pode ter no celular. Porém, ele está sem bateria. Serve para alguma coisa? Tu tem o melhor celular do mundo, com a melhor tecnologia, com a melhor câmera, com o melhor processador, enfim, o melhor sistema que tem. Só ele está sem bateria. Serve para alguma coisa? Não serve para nada, né? Eu e você podemos ter os melhores recursos dessa terra. Nós podemos ter o melhor conhecimento dessa terra. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro dessa terra. Mas sem Cristo, não serve para absolutamente nada. Cristo é esse poder, essa energia que nos mantém vivo, que faz com que o conhecimento que eu tenho sirva para alguma coisa.
Cristo em mim faz com que as coisas que eu tenho sirvam para alguma coisa. Sem Ele, nós não podemos fazer absolutamente nada. Colossenses 2:3 diz assim, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte, Cristo não veio tornar pessoas boas um pouco melhores, mas tornar pessoas mortas espiritualmente em pessoas vivas. Efésios 2, verso 1, Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Sem Cristo, meus irmãos, o ser humano está morto espiritualmente. E aí Paulo prossegue, ele diz, mas Deus com o seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida. Pela graça vocês são salvos. Então, não é que Deus olhou para mim e viu que eu tinha coisa boa na minha vida, ele disse, eu vou dar uma melhorada no Daniel. Não, eu estava morto. Não é que Deus olhou para ti e ele disse, não, eu vou dar uma melhorada nessa pessoa. Você estava morto. Você já foi no velório. Pessoa morta, ela não faz absolutamente nada. Está imóvel. Com o tempo começa a cheirar mal. Não faz absolutamente nada. Era exatamente assim que eu e você estávamos. E o Senhor veio até nós e nos deu vida. Amém? Então, em segundo lugar, Jesus, ele não veio apenas para te oferecer alimento temporário, ele veio para se dar, ele se ofereceu, ele está à sua disposição. Jesus veio ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Bendito é o nome do Senhor. Em terceiro lugar, o caminho para a satisfação plena é vir e crer. O texto que nós estamos olhando hoje, ele diz, o que vem a mim e o que crê em mim. Jesus deixa muito claro aqui que a satisfação não está em apenas saber quem Ele é. Você saber quem é Jesus. Se tu sair agora aqui na rua, achar uma pessoa podre de bêbada aí num buraco aí, e perguntar, você sabe quem é Jesus? Ele vai dizer que sabe. Você acredita em Deus? Acredito. Todo mundo diz que acredita em Deus. Mas a gente só saber que Jesus existe, só saber sobre Jesus, não muda nada. Eu preciso crer, eu preciso ir até Ele. E aí que a coisa encrespa, né? Que nem diz o outro. Eu preciso ir até Ele e crer nele. Ir até Jesus, esse vir a mim, quer dizer nos arrependermos. Quer dizer você deixar para trás o velho homem, o velho escravo do pecado, escravo dos vícios. Ir até Jesus é isso. É você reconhecer que você é pobre, cego e nu e que precisa dele desesperadamente. E crer em Jesus fala de confiar agora. Quando você vai até Jesus e começa a andar com Ele. Esse crer implica em confiar, em depender, em entregar a sua vida a Ele. E todo dia você depender dEle. Quando você abre os olhos pela manhã, você sabe que você só abriu os olhos porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre você naquela manhã. E Deus está te dando mais uma oportunidade para tu viver para a glória dEle. Mateus 11:28, né? Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim, o Senhor está chamando. Então, se você está aqui nessa noite, cansado, sobrecarregado, sente que há um vazio dentro do teu peito, mesmo você tendo as melhores coisas que essa terra pode te oferecer, Jesus está chamando você, dizendo, vem a mim, vem a mim. Se você se sente cansado, sobrecarregado, vazio, o Senhor está chamando você até Ele. A fé não é apenas acreditar que Jesus existe, mas descansar totalmente nele. Então, não adianta você saber que o pão existe se você não vai até lá e pega ele para comer. Você sabe que Jesus é o pão da vida, que te dá satisfação plena. Então, vá até Ele. Não adianta admirar Jesus se você não se entrega a Ele. Tem muita gente que acha a história de Jesus muito bonita. Tem muita gente que diz que Jesus era um homem sensacional nessa terra, muito poderoso, fez muita coisa boa, ajudou muitos os pobres, os necessitados, as criancinhas, as mulheres, os pecadores.
Só isso não basta. Você só admirar Jesus. Entregue-se a Ele nessa noite. Entregue-se a Ele. Só é saciado quem se alimenta de Cristo por meio da fé. Por isso vá até Ele nessa noite. Creia nele nessa noite. Creia nele hoje. Se alimente de Jesus hoje. Cristo não rejeita ninguém que venha a Ele com fome de salvação. Talvez eu estou falando isso e você está pensando, mas eu não sei se Jesus vai querer uma pessoa como eu. Fiz tanta coisa errada já. Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Para terminar, meus irmãos, depois de saber dessas verdades, que você sim tem fome, e essa fome da sua alma, ela é uma fome não de coisas, mas de uma pessoa chamada Jesus. Depois de saber que Jesus, ele não apenas te oferece o pão, mas que ele é o próprio pão. Depois de saber que a satisfação plena do ser humano, ela se resume em ir até Jesus e crer nele. Eu quero dar para você 4 atitudes práticas então. Beleza, eu soube disso hoje, eu soube dessas verdades. Eu acho que depois que ele falou isso aí, eu imaginei que tem uma fome dentro de mim mesmo. E agora eu descobri que Jesus é esse alimento pleno que satisfaz a minha alma. Eu descobri que para saciar essa minha fome, eu preciso ir até Cristo e crer nele. O que eu preciso fazer então? Em primeiro lugar, reconheça. Reconheça a sua fome espiritual. Pare de negar esse vazio que está dentro de você aí. Pare de olhar para a tua própria imagem no espelho e dizer que está tudo bem. Olhar para você mesmo no espelho e dizer que está tudo bem não vai mudar. Essa confissão positiva não é. Basta você dizer que as coisas vão ficar bem, que vão ficar bem. Não vão. Enquanto nós não estivermos em Cristo, as coisas não irão ficar bem. Essa é a má notícia. Paulo diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Todos, em grego, em aramaico, em inglês, em espanhol, significa todos. Todos é todos. Eu pequei, o Pedrinho pecou, mas o bebezinho é pior que é. Todos nós nascemos pecadores já. Carecemos da glória de Deus. E precisamos da glória de Deus. Todos nós. Eu preciso de Jesus todos os dias. Todos os dias. Em segundo lugar, pare de buscar satisfação onde ela não existe. O mundo promete muita coisa, mas entrega pouco. Jesus promete vida e cumpre a você. Jeremias 2:13 diz assim: o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Meu povo cometeu dois grandes erros. Me abandonaram e cavaram cisternas, cavaram poços para si. Esses poços não podem guardar, reter a água. Então pare de buscar satisfação onde você não vai encontrar. O mundo não vai te oferecer isso. Os nossos relacionamentos não podem oferecer plena satisfação. Eu amo estar com a minha esposa, mas ela por si só não pode satisfazer o vazio do meu coração. Eu amo estar com os meus filhos, mas eles não podem satisfazer o vazio do meu coração. Só Cristo pode. Somente Jesus pode. Em terceiro lugar, venha a Jesus como você está. Jesus não está exigindo perfeição de nenhum de nós. Quantos eu já... há um tempo atrás eu convidei um amigo para ir na reunião de homens lá na igreja e ele... Não, agora eu tô com... Minha vida tá virada de cabeça para baixo. Tá uma loucura a minha vida, assim. Espera as coisas se alinhar, que daí eu vou. Não tá com clima para ir na igreja. Eu disse, cara, mas agora é justamente a hora que tu tem que ir. Agora que tua vida tá virada no inferno, é agora que Jesus está te chamando. O cara tá... Eu vou esperar ficar bem para ir. Quando tiver tudo bem, daí eu vou procurar Jesus. Venha como está. Venha como você está.
Ele não rejeita aquele que vem para Ele com o coração sincero. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Veja, Jesus não foi à cruz e morreu por pessoas que eram santas. Eu vou me entregar na cruz porque tem um povo que é santo nessa terra. Eles são tão bons que eu vou morrer por eles. Não. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Bendito é o nome do Senhor. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos isso. Eu não merecia, você não merecia. Jesus foi à cruz quando ainda éramos pecadores. Então, não espere as coisas estarem perfeitas para buscar o Senhor. Venha como você está. E em quarto lugar, alimente-se de Cristo diariamente. Jesus não é apenas a porta de entrada da caminhada cristã. Como se você agora resolvesse entregar a sua vida para Ele hoje. E a partir de agora Ele te deixa sozinho. Ok, você entregou a sua vida para mim agora. A partir de agora é contigo. Segue o teu rumo. Não. É uma caminhada diária. É um sustento diário. É uma busca diária que eu e você temos que fazer. Ele é uma fonte inesgotável de satisfação. Ele é uma fonte inesgotável de alegria, de plenitude. Busque o Senhor diariamente. Leia as Escrituras diariamente. Dobra o teu joelho, ore ao Senhor diariamente. Fale para Ele das tuas angústias, das tuas dores, dos teus medos. Conte a Ele. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Alimente-se de Jesus diariamente. Cristo em nós, a esperança da glória. Quem se alimenta de Cristo jamais viverá espiritualmente faminto. Se você se alimentar de Jesus hoje, se você buscar o Senhor, entregar a sua vida a Ele nessa noite, eu garanto para você que nas piores crises da sua vida daqui para frente, você encontrará socorro no Senhor. Você encontrará descanso no Senhor. Mesmo que você ande num vale de sombra e de morte, num vale tenebroso de escuridão total, ainda ali, o Senhor pega na tua mão e Ele caminha contigo, e Ele anda contigo. Para encerrar, meus irmãos, talvez você entrou aqui hoje com o coração, com esse vazio, cansado, tentando um pouco de tudo para resolver a tua vida, correndo atrás de um monte de caminhos, de soluções para resolver problemas que não podem ser resolvidos sem Cristo. A religião não pode mudar isso, não pode satisfazer isso. O teu esforço humano, apenas você se esforçar, não vai satisfazer a fome da tua alma. Pessoas, por mais que te ajudem, por mais que te deem alguma coisa, algum amparo, não podem satisfazer o teu coração. Por quê? Porque a satisfação plena, ela é encontrada em uma única pessoa, chamada Jesus Cristo. Somente nele há satisfação plena. Ele diz: o que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Essa promessa, meus irmãos, ela continua válida ainda hoje. Não foi feita para aquele povo que estava ouvindo Jesus naquela época, nessa passagem, há 2000 anos atrás. Essa promessa, ela é para mim e para você hoje. O que vem a mim jamais terá fome. E eu quero te convidar, vamos orar, fique de pé. Eu quero te convidar nessa noite a ir a Cristo. Eu quero te convidar nessa noite a reconhecer que existe uma fome na tua alma. Existe um vazio que não é possível preencher em lugar algum nessa terra, com coisa alguma nessa terra. Somente Cristo pode. Reconheça isso. E saiba dessa grande verdade. Em Cristo você tem satisfação plena. Em Jesus você tem satisfação plena. Amém? Nós vamos orar. E eu tenho que fazer esse pedido, esse apelo.
Se há alguém aqui hoje que queira entregar a sua vida para Cristo, queira entregar a sua vida para Jesus, essa é a oportunidade. Não é eu que estou te dando essa oportunidade, é o próprio Cristo. Nós cremos que quando a igreja se reúne, por mais que seja dessa forma simples, ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Jesus está aqui no nosso meio. Por mais que você não esteja ouvindo um pregador eloquente, famoso, Jesus está aqui. Tu pode ignorar tudo que eu falei nessa noite. Se você sair daqui com a certeza que, enquanto nós estávamos reunidos aqui, Jesus estava no nosso meio, eu já me dou por satisfeito. Cristo está no nosso meio. E Ele te oferece, nessa noite, Ele te oferece uma vida plena, uma vida de satisfação. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você quer entregar a sua vida para Cristo nessa noite, a partir de hoje caminhar com o Senhor, a partir de hoje tomar uma decisão. Eu quero seguir Jesus. Eu não sei como é que faz isso, eu não sei por onde eu começo, mas eu sinto que eu preciso fazer isso. Então, eu queria que você orasse ao Senhor, que você colocasse a mão na altura do seu coração, entregasse sua vida a Ele e falasse para Ele: Senhor, eu tenho fome, e a fome que eu sinto há muito tempo, hoje eu entendi que ela só pode ser satisfeita em Ti. Senhor, nós te louvamos por essa noite, te agradecemos, Senhor, por Tua palavra, te agradecemos porque Tu é o pão que desceu do céu e que sacia a nossa alma e que pode preencher o vazio do nosso coração. Quantas vezes nós procuramos satisfação em muitos lugares, em muitas coisas dessa terra, que são boas, mas ainda assim nós precisávamos de mais, como o povo no deserto que comia o maná, mas no outro dia precisava comer de novo e depois de novo. E esse povo, apesar de serem alimentados durante 40 anos naquele deserto, eles morreram naquele deserto. O Senhor nos oferece um pão que garante a vida eterna, que satisfaz plenamente. Nós queremos esse pão, Senhor. Nós queremos esse pão, nós precisamos desse pão. Senhor, se há pessoas aqui que hoje entenderam isso e estão entregando a sua vida a Ti, o Senhor disse que aquele que vier a Ti, que for a Ti, o Senhor jamais lançará fora. Guarda essas vidas em Ti, Senhor. Transforma essas vidas por completo, Deus. Transforma o coração dos meus irmãos. Que eles possam experimentar, Senhor, a partir de hoje, satisfação plena em Ti, Senhor. Mesmo nas piores crises da sua vida, eles possam encontrar em Ti satisfação. Nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos, Senhor. O Senhor possa abençoar cada família que está aqui, cada lar aqui representado, Senhor. Que o Senhor estenda as Tuas mãos de graça, de misericórdia, de sustento, de perdão, de restauração. Senhor, nós estamos iniciando mais uma semana. Eu peço que o Senhor acompanhe cada um dos meus irmãos que está aqui, trazendo sustento sobre a vida deles. Na nossa semana de trabalho, Senhor, traz sustento. Guarda, Deus, os nossos filhos, guarda os nossos familiares, guarda, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, agora na volta para sua casa, que os Teus anjos possam guardá-los no nome bendito de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.